Oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com o conteúdo de geografia, nossa 11ª aula. Eu peço que vocês vão lá para a página 146, peguem tudo que auxilie vocês nesse momento, lápis, caderno, borracha, o marca-texto, caneta, tudo para fazer algumas anotações para facilitar esse processo de aprendizado, beleza? Espero que todos estejam muito bem, eu estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de voltar aos nossos encontros presenciais, mas por enquanto a gente segue dessa forma. Tranquilo? Então, olha, nós vamos ali para o capítulo 8, questões étnico-religiosas. Eu quero que vocês entendam que quando a gente falou daqueles conflitos do mundo bipolar, que eram motivadas por questões basicamente ideológicas, os conflitos, depois desse momento histórico, eles não pararam, tá? Para alguns, na verdade, nós vivemos muito mais conflitos atualmente do que no passado. Por quê? Porque nós vivemos agora um momento em que as diversas etnias e as diferentes religiões, elas entram em conflito, beleza? Então deixa essa informação na cabeça de vocês que vai ajudar ao entendimento desse capítulo. Vamos lá? Primeira coisa, essa imagem que está lá no início do livro de vocês, desse capítulo. Aqui está escrito o seguinte: o fardo do homem branco. Analisa essa imagem aqui. Nós temos uma figura que representaria o tio Sam dos Estados Unidos, outro que representaria a Inglaterra, e eles carregando povos que eles consideram inferiores. Então seria uma ideia de que o homem branco levaria essas outras etnias à civilização. É como se eles tivessem um papel de colonizar, de catequizar, de retirar as características desses povos e os levarem ao quê? Ao ideal de vida e o ideal humano do homem branco. Essa ideia é muito importante que vocês deixem clara na cabeça de vocês. Por quê? Porque isso vai legitimizar alguns conflitos na cabeça do homem branco. Ele vai acreditar que ele pode fazer o que ele fez ao longo da história, as colonizações, os massacres desses grupos étnicos inferiores, porque ele teria uma missão de levar a civilização a esses povos. É muito importante a gente pensar no caso do que os portugueses fizeram com os indígenas no Brasil. Quando você tinha aquela catequização forçada, levando todo o aspecto católico religioso naquele momento da história, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente começa com dois conceitos muito importantes, que são os conceitos de raça e de etnia. Eu já vou adiantar para vocês que dentro das ciências humanas, filosofia, sociologia, antropologia, a própria geografia, hoje em dia o termo raça ele não é mais tão utilizado. Nós preferimos o termo de etnia. Professor, mas por quê? Você vai entender que o termo raça, durante muito tempo da história, ele estava carregado de uma ideia de superioridade de uma raça sobre a outra. Então você tinha a raça branca superior às raças, por exemplo, negras, as raças indígenas, as raças asiáticas. E aí esse homem branco teria esse papel, igual eu falei na imagem anterior para vocês, de levar o desenvolvimento para essas pessoas. Então, olha, quando a gente fala do conceito de raça dentro da biologia, ele representa uma subdivisão de espécies animais que conservam ao longo das gerações suas características diferenciais. Com base nessa definição, entre o século XIX e o início do século XX, surgiu uma doutrina pretensamente científica que tentava provar que a espécie humana, os Homo sapiens, poderia ser dividida em raças e que algumas raças seriam geneticamente melhores do que as outras. Essa é a ideia. O termo de raça, então, era um termo, obviamente, pretensamente científico. O que significa, professor? Que ele não era baseado em nenhuma evidência científica, era algo do senso comum que alguns grupos começaram a utilizar para dizer, olha, eu sou branco,
eu sou mais forte, eu sou superior às outras raças. Então, esse pensamento que a gente sabe que foi desenvolvido lá na Europa, ele tinha qual objetivo? Ele tinha um objetivo político, que era provar que o homem branco europeu pertencia a uma raça superior e tinha a obrigação de levar seu desenvolvimento a outras raças humanas inferiores, como a negra africana e a amarela asiática. Entende isso? Por isso que o termo raça, ele cai em desuso dentro das ciências humanas e nós vamos substituir para o termo de etnia, porque durante muito tempo o termo raça foi impregnado por esses preconceitos para tentar justificar as atitudes dos povos europeus sobre esses povos que eles consideravam inferiores, tá? E aí a gente tem essa ideia de eugenia, que ficou conhecida como modo de pensar, que dava uma suposta garantia científica aos europeus sobre o direito de colonizar territórios há muito tempo, ocupados por grupos humanos diferentes. Essa teoria servia também como uma convicção para que as sociedades europeias aceitassem e considerassem como uma responsabilidade social tal imposição a outros povos. Cara, isso aqui é muito importante você entender, que você começa a perceber como que os povos europeus brancos antigos, eles de fato acreditavam que tudo que eles fizeram no Brasil, em outros países da América, na África, estava tudo bem, porque eram povos diferentes, que você tinha o europeu superior e a todas as outras inferiores. Olha aqui o finalzinho. Essa maneira de justificar as colonizações foi utilizada, por exemplo, na ocupação da África e da Ásia. Entenderam? Tranquilo? Seguindo aqui. Quando a gente tem essa imagem que está lá no livro de vocês, que mostra um colonizador alemão sendo carregados por africanos na África Oriental Alemã. Lembra quando a gente falou lá da Conferência de Berlim, que você teve a divisão do continente africano pelas potências europeias e essas potências poderiam fazer o que elas queriam nesses territórios? Tá aí. Era justificado porque eles de fato acreditavam serem uma raça o quê? Superior aos outros. Agora, a gente começa a entender que o termo raça, ele ficou marcado por essas ideias de racismo e de superioridade. Então nós vamos puxar aqui o termo etnia, que ele se desenvolveu e se desenvolve ao longo de décadas. E como que a gente entende etnia? O objetivo dessa definição é tentar diferenciar os grupos humanos a partir de características culturais, linguísticas e religiosas. Apesar de não ser um conceito definitivo e de haver muitos questionamentos entre os antropólogos sobre o tema, a palavra etnia passou a ser uma forma corrente e utilizada pela geografia, a fim de tentar explicar as relações entre os diversos grupos humanos existentes e as suas formas de produzir e reproduzir o espaço geográfico. Etnia, então, ela não tem mais a ideia de superioridade. Eu só vou deixar claro que a prática, a ideia de dividir em grupos humanos é comum desde sempre, né? Eu preciso identificar, por exemplo, quais são as etnias que fazem parte do Brasil, quais são as etnias que fazem parte dos Estados Unidos e assim sucessivamente. Então eu vou observar aspectos culturais, linguísticos, religiosos e também físicos para determinar. Então esse grupo se caracteriza como uma etnia negra, ou uma etnia indígena, ou uma etnia branca, ou a etnia amarela que diz respeito aos asiáticos. Aqui então a gente entra um aspecto muito importante dentro dos muçulmanos, dentro da ideia do islamismo também. Olha aqui. Dentro do Império Muçulmano, havia diversos grupos étnicos, como os turcos e persas. Mas aqueles que falavam diariamente o idioma árabe e que professavam a religião islâmica passaram a ser chamados de povos árabes. Okay? Então aqui ele está dizendo que o árabe tem a ver com uma característica, uma definição associada ao quê? Associada à língua e também ao quê? À religião. Para você entender como a religião ela é importante nessa classificação e nessa divisão dos grupos. Ok? Neste contexto, é relevante ressaltar a importância do islamismo na formação dessa etnia, pois a única língua aceita nas leituras dos textos sagrados muçulmanos era o árabe,
o que ajudou a espalhá-lo pelo império e ainda a criar a associação entre diferentes tribos em nome da religião. Então você vai entender que a religião ela entra como um fator fundamental em algumas classificações étnicas. Se você segue o islamismo, se você segue o cristianismo ou se você segue o judaísmo, por exemplo. Tranquilo? Seguindo aqui. Por outro lado, ainda seguindo os exemplos dos árabes, vale destacar que hoje em dia existem árabes cristãos na Síria e no Líbano e turcos e persas que são muçulmanos, mas não árabes. É interessante você imaginar essa diversidade muito associada ao aspecto religioso. Nós temos muitas pessoas no Brasil que vieram como fugidos de guerras que podem se tornar cristãos e abandonar a religião islâmica como a sua religião principal. Então, dessa forma é possível observar melhor as grandes dificuldades em definir claramente o que é etnia. Como a gente está tratando de ciência humana, às vezes é complicado você de fato dizer isso aqui é uma etnia, porque o ser humano ele é marcado por essa diversidade imensa. Então você tem tanta diversidade física, quanto diversidade linguística, quanto diversidade religiosa. Então isso dificulta um pouco essa definição. Mas o que é importante você entender? Que a ideia de etnia e a ideia de raça, elas são diferentes, porque durante muito tempo o termo raça dentro das ciências humanas foi carregado por esses preconceitos que justificavam as ações dos povos brancos europeus, e o termo etnia hoje ela leva em consideração todos aqueles aspectos culturais que caracterizam um grupo e é diferente do outro. Beleza? Importantíssimo aqui. Então, agora que a gente puxou a ideia da religião, vamos entender o que seria essa identidade étnico-religiosa. Então, etnia e religião são fatores que podem ser confundidos nas sociedades, principalmente porque a religião é considerada como um dos atributos formadores de uma etnia. Neste contexto, podemos ressaltar que parte dos conflitos atuais envolve diretamente ou indiretamente diferenças étnico-religiosas, apesar de que dificilmente um conflito armado tem somente na religião no seu estopim. Então, o que a gente vai entender? A gente vai entender que as diversas etnias, as diversas religiões, elas começam a entrar em conflito quando você coloca todos esses grupos em uma região, por exemplo. Mais para frente nós vamos estudar vários conflitos que são motivados por questões religiosas. Porém, como o texto falou para vocês, é praticamente impossível você ter um conflito motivado apenas por uma questão. Os conflitos atuais são motivados por elementos religiosos, elementos territoriais, elementos de recursos naturais, acesso a petróleo, água, diamantes, o que quer que seja. Tranquilo? Aqui então nós vamos começar a falar de 3 religiões muito importantes para nós entendermos os elementos geopolíticos atuais. Nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões elas são importantes, por quê? Porque as 3 são monoteístas e as 3 elas possuem muitos elementos em comum. Tá? A gente acredita que é muito diferente o judaísmo do islamismo, mas na verdade muitas dessas suas características que formam, que dão estrutura a essas religiões, elas são bastante comuns, ok? Então, vamos aqui. Primeiramente, essas 3 religiões elas possuem raízes históricas muito próximas, tendo em sua base a fé monoteísta. Para quem não sabe, monoteísta é aquele tipo de religião que acredita em um Deus só, diferente do politeísmo, ok? Quando você pensa tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo, você não tem aquela diversidade de deuses, né? O deus da água, o deus da guerra, o deus do fogo, o deus dos mares, não. Você tem uma figura, no nosso caso, do cristianismo, de Deus, e ele é o comandante de todo o surgimento, o desenvolvimento do nosso universo, do nosso planeta, tá? As religiões politeístas, não. Elas acreditam que vários deuses possam interferir nesse desenvolvimento da sociedade como a gente entende hoje, tá? Falando de tempo, a mais antiga é o judaísmo, depois nós vamos ter o cristianismo e a mais recente o islamismo. É importante nós entendermos então que as 3 têm muitos aspectos em comum. Primeiramente,
a sua questão de serem monoteístas, e a gente vai perceber que, em alguns aspectos, elas se encontram em algumas características de suas escrituras, tá? Então, olha, primeiramente, o judaísmo. Como eu falei, ela é a mais antiga. Ela surgiu aproximadamente em 1800 antes de Cristo. E essa região judaica é baseada com o patriarca Abraão, beleza? E tem todas as leis fornecidas a Moisés e se espalha por uma grande parte do território que hoje se localiza a Palestina. Quando a gente for falar mais para frente do conflito entre Israel e Palestina, a gente vai perceber da influência religiosa dentro desse conflito, mas também uma questão territorial. O livro sagrado, quando a gente fala do judaísmo, é um livro chamado Torá, que é considerado uma revelação divina a ser seguida por todos os judeus. Já o cristianismo, ele é uma religião que reinterpreta o judaísmo e que reconhece em Jesus de Nazaré o Messias, esperado pelo povo de Israel. É importante a gente entender que lá no judaísmo ainda não se tem essa figura do Messias. O cristianismo ele aceitou Jesus como o seu Messias, enquanto dentro do judaísmo essa figura ainda não chegou. Olha aqui, esse Messias, esperado também pelo povo de Israel, seria o Redentor, que viria estabelecer um novo reino e uma nova ordem social, não só para judeus, mas para todos os povos. Então essa é a ideia de Messias. Quando a gente pensa no Ocidente, os países do Ocidente, a religião cristã é a mais importante. Por quê? Porque dentro disso, nossos calendários, os anos, eles são classificados a partir do nascimento de Cristo. Então nós temos os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Para você entender que para o Ocidente é a religião predominante, ok? Logo nas primeiras décadas desse novo tempo, os primeiros seguidores de Jesus se viam distintos do judaísmo e com isso deram início a uma comunidade separada dos judeus. Então a gente pode entender que de certa forma o cristianismo ele vai seria uma ramificação do judaísmo e depois com algumas mudanças. Essa comunidade é conhecida como igreja e seus membros são chamados de cristãos. Ao longo dos anos surgiram os primeiros textos escritos com as tradições orais que testemunhavam a pregação dos apóstolos sobre Jesus. Trata-se da Bíblia cristã, dividida em duas partes. O Velho Testamento, que é o conjunto dos textos judaicos, tá? Então, quando a gente pensa no judaísmo, tem muito mais a ver com esse Velho Testamento. E quando nós falamos do cristianismo, nós temos o quê? Esse Novo Testamento. Então você também tem essa diferenciação dentro dessas duas religiões. Sendo assim, percebemos claramente que ambas as religiões possuem uma relação histórica importante e compartilham algumas crenças. Isso é muito interessante nós entendermos para perceber que nós temos muitos elementos em comum. Talvez nós tenhamos mais aspectos que aproximem essas religiões do que separem essas crenças. Okay? Já o islamismo, ele é o mais jovem dessas religiões, e data ali de 610 depois de Cristo. Então, ó, diferente dessas religiões, do cristianismo e do islamismo, ela não surge na Palestina, mas sim na Península Arábica, mas tudo ali no Oriente Médio, beleza? O Islã surge com o profeta, o Maomé. Então você tem o profeta Maomé dentro do islamismo, Jesus Cristo dentro do cristianismo, e você ainda tem esse profeta que ainda não veio para o judaísmo, que acreditava ter recebido diretamente de Alá, que seria o nosso Deus, que é Deus para eles, né? Mas é a mesma figura, ok? É importante você entender isso. É o nome que se dá a Deus. Algumas pessoas pensam que Alá não é o Deus, é outra figura, ok? Mas não é assim, tá? Seria, pra gente, o Deus dentro do contexto do cristianismo. Então ele teria recebido de Alá as instruções para criar uma nova religião que determinaria um novo estilo de vida de devoção plena a Deus. São chamados de muçulmanos os que seguem o islamismo, cujo livro sagrado é o Alcorão, que reúne as revelações de Maomé. Percebe? Então lá no judaísmo, nós temos a Torá, nós temos Abraão. Dentro do contexto cristão, nós temos a Bíblia.
nós temos o profeta Jesus Cristo, no islamismo nós temos o Maomé e nós temos o Alcorão como livro sagrado. Tranquilo? Apesar de parecer distante e desconexo do cristianismo e do judaísmo, o islamismo também compartilha histórias em comum com essas religiões. Maomé dizia ter recebido os ensinamentos de Alá diretamente do arcanjo Gabriel, que nós conhecemos bastante dentro do contexto cristão. Além disso, o islamismo considera importantes os profetas do Velho e do Novo Testamento, tendo Jesus Cristo como um mensageiro muito respeitado. Então você percebe que o islamismo ele reconhece a figura de Jesus Cristo e entende que ele foi um profeta que deve ser respeitado. Porém, como Maomé foi para os muçulmanos o último profeta nascido, eles acreditam que as palavras dele são as mais completas, a mais completa forma de viver e de adorar a Allah. Beleza, pessoal? Então nós paramos aqui nessa diferenciação das 3 religiões monoteístas. Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, volte no vídeo, assista quantas vezes for necessário. E se assim mesmo assim não conseguir sanar esses questionamentos, deixa aqui nos comentários a dúvida que assim que possível eu vou responder para vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.